Olá, para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, seja bem-vindo a este canal sobre animes e mangás, e hoje nós vamos falar sobre o novo episódio de Attack on Titan. Já de início eu preciso falar que, pessoal, esse foi um episódio assim incrível, ele fecha muitos buracos que haviam na história, né, para quem só assiste o anime, e ele conseguiu adaptar muito bem tudo que o mangá, né, referente aos capítulos que foram condensados para esse episódio, tudo que a história do mangá queria passar. Já de início eu tenho que deixar esse comentário porque realmente é algo que ficou na minha cabeça. Mas vamos lá. Já de início no episódio, a gente começa com o Zeke e o Eren fazendo uma viagem por toda a história ali desde o princípio, né, do Eren criança até ele crescendo, e com o objetivo do Zeke mostrar ao Eren como que o Grisha foi um pai ruim, né? O Zeke queria provar para o Eren que ele só era daquele jeito porque o Grisha tornou o filho uma marionete. Ou pelo menos ele assim achava, né, que o Eren era uma marionete assim como ele foi quando era criança, né? Então a gente já começa ali tendo uma visão, né, do Eren criança, brincando ali com o Grisha e com a mãe dele. Aparentemente eles estão todos felizes, né? E o Zeke até fala, olha, como é que ele consegue brincar feliz, né, com o filho, mesmo após tendo jogado a esposa e os amigos em cima de um precipício e tê-los transformado em titãs, né? O Zeke tem muito ressentimento do pai dele, né? Ele teve muita falta do pai, né? E ele não conseguiu perdoar o pai pelo que aconteceu com ele, né? Então ele vai vendo aquelas cenas ali, vai vendo ele junto com o Eren, obviamente, vai vendo, né, toda a trajetória do Grisha, né? O Grisha trabalhando ali como médico dentro das muralhas, né, visitando alguns nobres, né, tendo ali articulando melhor, né, com os políticos locais para conseguir ter mais influência e conseguir adentrar nas muralhas superiores, né, e vai mostrando, e o Zeke mostrando ao Eren, né, olha, era isso que acontecia, né, a todo tempo eles estão vendo cada vez mais a progressão do Grisha dentro das muralhas. Bom, basicamente, os acontecimentos do Grisha ali e a sua família vão se repetindo até o momento em que o Grisha consegue chegar, né, na muralha Sina, né, que, se não me engano, é a última muralha, né, é Maria Rose Sina, né, isso. Ele consegue entrar na muralha Sina e consegue achar ali onde é a base da família Raiz, né. E o próprio Eren, mais o Zeke, fica muito chocado porque ele diz assim, caramba, que estranho, não era para o Grisha estar encontrando isso aí agora, né? Porque era para ele se encontrar com o fundador apenas quando as muralhas fossem rompidas, né? Segundo a história, pelo menos era isso que eu imaginava. E eles veem, né, o Grisha encontrando ali, né, o calabouço, né, embaixo da igreja onde a família Raiz se esconde. E ele olha aquilo ali, fica um pouco transtornado, fica muito estático na hora, fica em choque e fecha aquele alçapão e vai embora, né? Ele simplesmente vai embora, volta para casa dele, né? E o Zeke fica transtornado com aquilo, disse, estranho. Então parece que uma família fez realmente ele esquecer, né, desse seu sonho de restaurar Eldia, desse sonho que ele tinha desde sua juventude e que fez sacrificar sua primeira família, né? Então o Grisha sai dali e já mostra ele em casa, né, trabalhando no seu porão, né, escrevendo ali uma carta, né, contando um pouco de sua história, vendo ali a foto de sua antiga família, e acaba pegando sono, né, o próprio Zeke e o Eren ficam ali observando ele dormindo, e de repente ele desperta, né, acaba despertando do seu sonho, e pedindo desculpas ao Zeke, né, Zeke, meu filho, me desculpe, assim, transtornado aparentemente, e ele meio que vê o Zeke ali em pé na frente dele, porque as memórias que ele estava vendo eram as memórias do Grisha, né? O Grisha olha pro Zeke assim, mesmo que, não sei, talvez de uma forma espectral, e pede desculpas, e depois diz, caramba, isso não pode ser o Zeke não seria um velho barbudo, né? E o Zeke fica chocado com isso, né? Ele fica assim, sem entender o que está acontecendo, né? Depois disso, passa já ali para a cena da cabana, né? Pra cena da cabana de quando o Eren era criança e salvou a Mikasa dos sequestradores. E é nessa hora que o Eren fala uma coisa muito importante. O Eren fala para o Zeke que ele sempre foi assim. Ele sempre foi o que foi. E que desde criança ele sempre foi contra qualquer pessoa que tentasse tomar sua liberdade. Que a partir do momento que a pessoa tentava tirar a liberdade dele,
ele iria tirar a liberdade dela também. E ele conta que nunca houve esse irmão coitadinho que o Zeke acha que ele era, ou essa pessoa que sofreu uma lavagem cerebral do pai, que o Zeke achava que tinha. Ele diz: me desculpe, irmão, mas eu sou o que sou, eu sempre fui assim. Eu sou assim desde criança, né? Nunca houve outro Eren ou um Eren que mudou de posição. Eu sou o que sou desde que nasci, né? E o Zeke começa então a perceber isso, né? Porque ao longo do tempo ele vê que o Grisha, a momento algum, tentou convertê-lo para se tornar um guerreiro eldiano e tentar restaurar Eldia. Pelo contrário, o Grisha sempre manteve o Eren longe de tudo isso, mas que por uma coincidência o Eren acabou se interessando ainda mais, né? Então o Zeke acha que isso aí foi na verdade um grande trunfo, né? Quem diria que isso acabou salvando a humanidade, né? Porque ele acha que, como ele está controlando o poder do fundador agora, aparentemente os planos do Eren serão fracassados, né? E aí ele continua vendo ali a história do Grisha, né? O Grisha escrevendo uma carta, escrevendo os livros que futuramente ele vai deixar para o Eren. Ele fecha ali com sua chave e depois vai tomar café da manhã com sua família, né? Isso é antes dele partir para a Muralha Sina, no dia, basicamente, ou dias antes de acontecer ali. No mesmo dia, na verdade, que acontece a destruição da muralha, né, pelo Colossal e pelo Blindado. E é quando o Eren chega, junto com a Mikasa, estavam explorando. E a Mikasa conta para todo mundo que o Eren pretende entrar na tropa de exploração, né? Nesse momento, a Carla ela fica muito chateada, né? Ela diz pro Eren que ele não vai, que vai proibir isso, que ele não deve entrar nesse lugar, que as pessoas morrem ali. E pede pro Grisha falar alguma coisa, né? E o Grisha então pergunta, por que você quer entrar, né, na tropa? E o Eren simplesmente responde que ele quer ver o que tem lá fora. Ele não quer morrer dentro de uma muralha como se fosse gado. Ele quer conhecer o mundo, né? Ele quer explorar o mundo. E o Grisha, a partir disso, ele percebe que o filho dele é igual a ele, né? Que o filho dele realmente vai ser o seu sucessor, né? Então ele diz que tudo bem. Que quando ele voltar, eles vão... ele vai mostrar pro Eren o que tem no porão, né? E mostra a chave, né? E é engraçado que ele fala isso olhando pro Eren adulto que está de frente para ele na porta, né? Ele não fala pro Eren criança. Como se a todo tempo o Grisha, né, o portador, visse as memórias futuras, né? Como realmente ele diz mais à frente, né? Ele fala pro Eren adulto que quando voltar mostrará os segredos do porão, né? E depois disso já pula ali para o Grisha chegando no calabouço da família Raiz, né? No calabouço ali de cristal, né? O Grisha chega lá, né? Para avisar, né? Poxa, a muralha marinha está sendo invadida por titãs, as pessoas estão morrendo, estão sendo devoradas vivas por diversos titãs. Nós precisamos do rei das muralhas, que você vire titã e que ajude as pessoas, que as proteja. Eu peço aqui, por favor, minha família está correndo perigo. E aí a Frida, né, que é a rainha das muralhas nesse momento, ela fala que os eldianos fizeram muita coisa ruim e que, bom, talvez seja hora de eles expiarem seus pecados, que ela não deve mais criar guerra com ninguém, que o que está acontecendo é porque eles merecem, né? Começa a dizer, né, toda a ideologia que foi passada pelo primeiro rei Fritz, né? O rei que decidiu abandonar Marley e ir para Parades, né? E o Grisha fica, transtornado com isso, né? Ele, caramba, lá tem milhares de pessoas que sofreram lavagem cerebral de vocês. As pessoas não sabem o que está acontecendo. Elas não sabem quem é Eldia, não sabem quem é Marley. Elas não têm culpa, entende? Ninguém que está ali fora tem culpa do que os eldianos de 2000 anos atrás fizeram. As pessoas estão morrendo e elas não têm nada a ver com isso. Elas não fizeram mal a ninguém. Vocês têm que fazer alguma coisa, porque se vocês não fizerem, eu vou me transformar em titã aqui e vou tomar simplesmente o poder do titã fundador. Eu sei que eu não vou poder utilizá-lo, mas eu vou fazer alguma coisa. E, bom, a partir desse momento, ele revela que o titã fundador tem um poder. Mais do que um poder, ele tem uma característica de não obedecer os outros titãs. O titã fundador quer dizer o titã de ataque. O titã de ataque tem essa característica de não obedecer os outros titãs, de sempre lutar sozinho, de sempre avançar, além de poder ver memórias dos portadores futuros. Ou seja, estamos falando de memórias futuras. Então, basicamente, o Grisha revela que o titã de ataque
ver memórias do futuro, né? O que nos explica o Grisha saber coisas do futuro, como ele mesmo agora acaba de falar, e o que nos explica também quando o Kruger conversou com ele em cima da muralha e falando que ele devia proteger a Mikasa e o Armin, né? Aquela era uma fala para o Eren, não era para o Grisha, né? Era uma memória que o Kruger teve do futuro, e aí porque o Grisha pergunta, mas quem é Eren e Mikasa? Né? E o Kruger fala que não sabe quem é. Então, o Grisha nos revela que o Titã de Ataque tem esse poder de observar memórias dos seus futuros portadores. Então, assim, ele tem acesso a memórias, visões do futuro, né? Depois do Grisha revelar tudo isso, né, para Frida, ele puxa ali um bisturi, né, para cortar a mão e virar Titã. Os outros Rains começam a fugir de medo, mas na hora do vamos ver, o Grisha desiste, né? Ele fala que cai no chão, começa a chorar, e fala que é um médico, que ele não pode matar pessoas. Ele salva as pessoas, né? Isso está errado. Ele fala que não é capaz de fazer isso. E todo esse tempo, o Zeke estava olhando sem acreditar. Era uma cena que ninguém estava acreditando no que estava acontecendo. Mas o Eren não. Desde o início que começou a cena dentro do Covil dos Raios, o Eren estava furioso. E a partir do momento que a Frida começou a falar de que as pessoas iriam morrer, que eles teriam que expiar o pecado por algo que não cometeram, o Eren fica furioso. Então o Eren se abaixa e começa a falar com o pai dele que você já esqueceu? Você esqueceu porque você está aqui? Você esqueceu de quando os soldados marleyanos bateram na sua irmã e jogaram ela para os cachorros serem comida viva? Você já esqueceu de quando a Dina e todos os seus compatriotas foram transformados em titãs nas muralhas? Você esqueceu? Você esqueceu da minha mãe, o que aconteceu com ela? Você esqueceu de todos os seus amigos eodianos que foram torturados e massacrados por Marley? Você é patético, você me dá nojo, Grisha. E quando o Eren vai inflamando essas palavras no ouvido do Grisha, e o Grisha começa a ficar furioso, ele começa a ter essas lembranças novamente, né? Começa a se lembrar de tudo isso e aí já era, né? Ele fura a mão, vira Titã e faz o que tem que fazer, né? Ele mata todas essas crianças, mata as crianças, come a Frida, né? Toma o poder do fundador. Só sobrevive ali naquela chacina o Rod Reis, né? Que futuramente a gente sabe que tenta passar ali o poder do Titã do Eren para a história, mas isso aí é algo que já passou e a gente já sabe. Feito, o Grisha fez o que tinha que fazer, né? Exterminou a família Reis e devorou o Titã fundador. Ele sai ali meio desengonçado da caverna, certo? Cambaleando e dizendo: eu matei eles com minhas próprias mãos. Era isso, Eren, que você queria? Você está satisfeito, Eren, com isso? Né? E aí ele começa a pensar assim: Zeke, você tá aí, não é? Olha, daqui pra frente, nada do que você quer vai dar certo. Só vai se realizar o plano do Eren. Me desculpa, Zeke. Eu devia ter passado mais tempo com você. Me desculpa, meu filho. Eu te amo. Pare o Eren. Você precisa parar o Eren, porque esse futuro que ele está trazendo para a humanidade é algo horrível. É algo pior do que você pode imaginar. Pare o Eren. É isso que ele fala, né? E o Zeke, transtornado, olhando ali de frente para o Eren, né? Em choque. E é quando a ligação entre os dois na coordenada se desfaz, né? E eles voltam para ali, para as areias, onde está os caminhos e árvore da vida, onde fica a Ymir. O Eren olhando para ele de frente, um de frente para o outro, e o episódio acaba. Pessoal, eu queria só deixar um comentário sobre esse poder do Titã de ataque. É algo rápido, mas basicamente talvez as pessoas fiquem perdidas com essa questão de que, se vocês pararem para pensar, não tudo, mas muita coisa do que aconteceu no passado foi influenciada pelo Eren, né? A gente viu, ou pelo menos deu a entender, de que várias e várias vezes o Eren foi visto pelo Grisha, né? O Grisha era o portador do Titã de Ataque e ele conseguia ver o Eren do futuro junto com o Zeke ali na frente dele. E isso basicamente nos remete ao paradoxo de Bootstrap, que fala que o tempo não é início, presente, passado e futuro, né? O tempo na verdade é um ciclo, né? Semelhante ao que acontece em Dark, né? Onde presente, passado e futuro acontecem ao mesmo tempo e um pode influenciar necessariamente no outro, né? E como a gente viu, se o Eren não tivesse influenciado o pai dele naquela hora, ali nas muralhas, ali nos Covil dos Raios, o Grisha não teria matado a família Reis. O Grisha só fez o que fez porque o Eren disse a ele.
porque o Eren mostrou as suas visões do futuro a ele. Então assim, desde já, atente-se para que o Eren aparentemente está controlando tudo que vai acontecer, certo? O Eren mostrou uma frieza muito grande. A gente viu como ele se comportou em momentos estratégicos ali. Em momentos estratégicos ele foi visto pelo Grisha, né? Pelo menos é isso que dá a entender, né? Já que o Grisha acorda e vê o Zeke e diz que o Zeke não pode ser um velho barbudo. Outra hora ele fala olhando para o Eren adulto, olhando nos olhos do Eren adulto, né? Então assim, ao que tudo indica, estamos em Shingeki no Kyojin, no paradoxo de Bootstrap, onde presente, passado e futuro acontecem ao mesmo tempo e um pode influenciar do outro. Bem, mas era isso, eu acabei divagando um pouco, né? O vídeo ficou até um pouco longo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve se puder, isso ajuda demais o canal a crescer. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!